E aí, meus bidos renascidos, e aí, meus bidos sem medo, e aí, meus bidos sem luvas. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quarto episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido, intitulado Sem Luvas, Gloves Off. Então, bora aí ver o que isso significa, porque eu imagino que seja o Rei do Crime. O Rei do Crime tá ali treinando boxe, tá ali treinando claramente para lutar contra o Matt Murdock, porque da última vez ele tomou uma coça, tanto do Matt Murdock quanto do Mercenário, então ele tem que estar preparado, já que esses personagens estão retornando, esses personagens estão voltando, esses personagens estão ameaçando a sua vida, a sua família, a sua relação com a Vanessa. Então, eu imagino que o pau vai torar e ele vai estar ali, entendeu? A hora que chegar o Demolidor ou o Mercenário, ele vai tirar a luva, porque aí ele já treinou o suficiente, ele vai querer sentir o sangue na mão dele, porque ele é desse jeito. Então bora lá, porque esse episódio já sei que tem Mercenário, já veio a galera elogiando isso e, pô, mano, eu tava só esperando a volta do homem, que já voltou no episódio 2, mas não voltou no 3 nem no 1, então enfim, tem que voltar definitivo, pra aparecer todos os episódios, porque ele é incrível e eu sou fã desde a terceira temporada da Netflix. Ah, então o ringue já é agora. Ó. Me sinto vendo The Bear. Nossa, a música é boa, tá? Tem que treinar a mão mesmo. É o ganha-pão dele. E o assovio dele tá certinho, tá? Com a música. Gostei do plano. Nossa, acho muito maneiro quem sabe fazer isso com a moeda, mano. Shit. Não, você vê o modo como ele falou, mano? Tipo assim, caguei, tá ligado? Psicopata. E tá aí uma crítica também, né? Porque a polícia sempre demora pra chegar. Tipo... Ah não, chegou. Put your goddamn hands up, turn around now. Let's go! Vai reconhecer o rosto? Ô, louco! Irmão! Irmão! É o homem! É o homem! Caraca! Podemos afirmar? Podemos afirmar? É que eu não lembro da primeira temporada. Então, vamos focar apenas na segunda. Mas melhor começo de temporada. Melhor começo de episódio. Melhor começo de episódio. Nossa! Que prazer! A música, excelente escolha. A gente ver o Mercenário no lado perfeccionista dele, fazendo as coisinhas em casa, arrumando bonitinho, cozinhando ali certinho, coisas que foram estabelecidas lá na terceira temporada da Netflix, o jeitinho dele, ele treinando o braço, treinando a mão, sabe? O cara acordando pro dia de hoje porque ele sabe o que ele vai fazer. O fato dele ser bonzinho com todo mundo e só psicopata com algumas coisas, né? Por um momento eu achei que ele ia cometer um assassinato ali com todo mundo, quando ele falou que o Frank Castle ia estar lá, tipo assim, vou matar geral, e quando chegarem vão achar que foi o justiceiro. Mas não, ele queria que os policiais chegassem lá. Então, exatamente, ele se considera um herói. Ele se considera um mocinho. Isso é muito legal, do tipo assim, eu só atinjo as pessoas que eu odeio. E aí essas pessoas são o Rei do Crime e o Demolidor. Enfim, muito bom. Então, assim, queria deixar claro que se você é novo no canal, tem um vídeo neste canal sobre o Mercenário. O Mercenário do Demolidor da versão da Netflix, que eu sou fã desde a terceira temporada e eu queria o retorno dele pra essa série. Então,
Eu tava lá, torcendo desde o começo porque eu sabia que ia prestar. E aqui, ó, a prova de que prestou. Por que ninguém faz isso com o Trump? Você conhece. Caralho, Demolidor tá caguei, mano. Demolidor. Que mal faz? Gosto dela toda de vermelho, assim. Vermelho meio sangue. The Kingpin. Fazia tempo que eles não falavam esse nome, né? Some of the last memories of my father in that jet. Ah. Due to the recent spate of vigilante violence, I'm told security will be tight, with increased task force at the Gente, me ajude a lembrar. Ah, eu acho que é a primeira classe. Esse lance da moeda ficar entre os dedos, passando assim. Porque eu fiquei pensando no mercenário do filme do Ben Affleck, do Demolidor. Se tinha alguma coisa assim. Com moeda. Bullshit. Talk like that'll get you hurt someday. Talk like that is how I do my fucking job. Oh. Caraca. Que é da abertura. Apparently they like to stack it in the like little walls that mark their territory. You're right. Tá preula. O cara é bom. Very safe. Eu achei que ela sabia. To be honest, I was expecting É o famoso não tenho mais o que fazer da vida, entendeu? it from you. Pois daí vai ficar consumindo minha cabeça, eu vou ajudar logo. Surprised? But I can back Mayor and Mrs. Fisk. Assim? I'm not taking customers right now. Give me 1 second. Oxi. Se eu falo isso pra um cliente meu. Task force pricks. Mano, pior que não parece o Matt, mano. Eu achei que era outro policial, mano. Isso é bem legal, porque nos quadrinhos o Matt realmente, toda vez que ele vai investigar ou ele precisa saber mais de um lugar, ele sempre tira uma luva, assim, e fica... começa a passar a mão. Fazia tempo que ele não ia pra igreja, hein? Be zealous in the performance of good works. And abhor nothing so much as the darkness of evil. Isso é legal porque traz um contraste entre o Matt e o mercenário. Que um pelo radar tem uma boa mira e o outro, por ser bom de mira, tem uma boa mira. Mas nos quadrinhos tem muitas cenas deles fazendo coisas iguais, por assim dizer, né? O que torna muito o mercenário um reverso do... Caraca! Caraca! Ó! Tá preula! Tá preula! I'm on your side. One good deed. One good deed. Put the gun down. Nossa, Matt, tá com a velha na... Caramba! Larga a senhora. Nossa, mano! Vai, Matt! Joga a cordinha assim, ó. Puxa. Começa a pular entre os prédios.
You said you were under orders to scuttle the Northern Star if it was boarded. Tá vendo essa camiseta? Essa é uma camiseta exclusiva do canal Bido Comics que você ganha ao fazer parte do Catarse, que seria praticamente se tornar um membro do canal. Tem vários tipos de valores para você participar. Você pode ajudar e participar de lives exclusivas, você pode entrar e participar de um WhatsApp, onde terão episódios adiantados, vídeos adiantados e ao mesmo tempo um grupo do WhatsApp para você fazer parte, onde várias pessoas nerds falam sobre nerdices. Ao mesmo tempo você tem um outro plano onde você pode ver vários episódios completos comigo reagindo ao mesmo tempo. Uma coisa eu garanto, se você fizer parte pelo menos do grupo do WhatsApp, você não vai perder nada. Olha só umas coisinhas que acontecem por lá. E aí, família Bido Comics. Espero que vocês reconheçam esse lugar aqui. Aí família, review do sorvete, ó, bem invertido o bagulho, mano. Então, como Giovanni diria, Faça parte da família Bido Comics e assine agora seu Catarse. We're gonna be so close, you and me, that we're gonna be covered in sweat tonight. que nojo. É. Did not. You know what? I was. Gigante. Caraca, o cara foi muito ligeiro. Ué? Exato. Eu pensei nisso, vai achar que ela não percebeu esse encontro aí na frase. Inside's covered too. We have task force in plain clothes, uniforms looking serious firepowers. Esse quase já arrancou o braço do cara ali. Hello, Mr. Silver. Putz. Putz. Pô, não tinha ninguém pra proteger ele, mano. Nossa, pareceu até que ele engoliu a água. Oxe. Nossa, mas que vestido, hein? Gente, já tava saindo sangue antes. O que vocês estão impactados? Matou? You need to go now. Agora sim é pra vocês ficarem chocados. O cara falou pra você não ver, mano. Cara, essa ricocheteada que tem dado dos bagulho que ele tá, que é muito pica, mano. Eles compraram muito o absurdo dos quadrinhos. Caraca. 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 Que isso, mano? Agora que o bagulho ficou louco. Que isso? Ah, não, mas não matou, né? Não, se ela cair certinho é sacanagem. Não, acho que... Não, beleza, chamar a ambulância, mas não matou, né? Nem entrou muito, mano. A menos que fosse bem afiadinho que tivesse aqui, tipo... Me parece só um pedacinho do que quebrou ali. Mas tá bom. A gente descobre no próximo episódio. Eu acho que não. Até por finalizar o episódio assim, né? Normalmente quando morre eles mostram. Tipo assim, morrendo. Tá, vai pro hospital, né? Vai pra uma ambulância. Mas cê é louco. Que isso, foi muito empolgante.
Cara, e toda vez que ele chega, né, mano, tac, tac, e puxa aqui, aí o bagulho... E tem um efeito sonoro específico que eles usam, tá? E é o mesmo da Netflix. E aí, toma ele. Daqui a pouco o cara consegue atirar nele, aí vai, mas tá com o negócio, aí eu fiz que quebre. E eu gostei do câmera lenta, achei que o câmera lenta foi muito bem usado. E aí, daqui a pouco fiz que apontar e falei, pô, agora tem que chegar o match, né? Pra você ver. Aí você vê certinho, ó, com a corda estendendo, e o bastão, pum, tá, e volta. Você é louco? Nossa, o Matt tem usado isso muito bem, mano. Caraca, eles têm feito muito legal esse bagulho dos quadrinhos, mano. Que, né, é um bastão que são dois, ele puxa, aí vira uma corda, ele volta e forma um, e aí tira. Eu lembro muito da cena do Demolidor do Ben Affleck, mano. Que eu lembro que eles faziam muito bem, assim, de como aquele bagulho era ao mesmo tempo a bengala dele, e aí tirava, ele quebrava e virava assim, daqui a pouco virava a corda, ele jogava assim, fazia uns negócios, aí daqui a pouco ele formava, virava um bastão, enfim. Então eles têm usado muito bem esse armamento, né, do Demolidor, por assim dizer, e tem sido da hora, mano, as coreografias muito boas, tá ligado? Caraca, se você parar pra pensar nesse episódio, ele teve 3 porradaria. Ele teve essa no final, ele teve no começo com o Poindexter e ele teve no meio com o Demolidor e o Poindexter. Tem jeito, foi o melhor episódio até agora. Oxi, disso tem nem dúvida, tá ligado? Foi muito bom esse episódio. Pô, Davi, mas por que você achou esse episódio muito bom? Cara, vamos começar pelo Poindexter, né? Quando a gente fala de Benjamin Poindexter, é sempre um ponto positivo dentro do episódio, dentro da série do Demolidor como um todo, entendeu? Foi um personagem muito bem apresentado, desenvolvido e estabelecido na 3ª temporada da versão da Netflix. Então, quando você tem o retorno deste homem, você tem um retorno de uma ameaça. Você sabe que esse cara é um problema, de que esse cara não é confiável, né? Então, na primeira temporada ele foi lá e fez o quê? Matou o Fog Nelson, e aí já deixou a gente com aquela raiva, com aquela sensação de ódio. O Demolidor pegou ele, jogou do prédio, caramba, 4. Ficou preso. Voltou querendo vingança pelas pessoas que fizeram ele fazer aquilo, né? Então ele voltou atrás da Vanessa. E vale dizer que antes a Vanessa era só uma mulher que ele queria pegar pra afetar o Fisk, porque o Fisk matou a mulher que ele gostava. Então, era um jogo contra um jogo. Porém, a partir do momento que a Vanessa utilizou ele e usou ele a seu favor, ele tem mais raiva da Vanessa agora por um motivo mais pessoal, mais específico, né? Então ele tá a todo momento querendo pegar ela. Só que assim, de certo modo, se você parar pra pensar, ele tá enrolando. Porque se você pensar em 2 episódios atrás, que ele tinha ela na mira, e ele poderia ter dado um tiro e acabou, e ele não fez, ele tem algo mais em mente, certo? Ele quer acabar com o Fisk também, né? Então tem os 2 jogos aí ao mesmo tempo. O que me pega vendo esse episódio é a hora que o Demolidor chega nele e ele fala assim, eu estou tentando te ajudar. Aí eu falei, poxa vida. Aí não, né, meu parceiro? Aí não. Porque, gente, o mercenário, por mais que tenham sim momentos em que o Fisk contratou o mercenário, os 2 trabalharam juntos, o mercenário é um vilão do Demolidor, é um vilão pessoal do Demolidor, tipo assim, ele odeia o Demolidor, ele tem uma raiva, ele é psicopata ao mesmo tempo, ele gosta de matar pessoas, entendeu? Tipo, ele é uma pessoa realmente ruim. E eu entendo que na série, desde a versão da Netflix, eles estabeleceram o personagem de uma forma onde havia uma coisa muito pessoal criada contra o Fisk e que o Demolidor, de certo modo, se meteu junto, né? Mas eu penso que desde então eles já poderiam ter feito alguma coisa, eles já poderiam ter criado alguma parte na barreira da história como um todo que levasse o mercenário a criar um ódio pessoal contra o Matt, do tipo assim, vou acabar com a sua vida, né? Obviamente vai se tornar um problema muito gigante pro Matt, porque a menos que o mercenário seja preso, o Matt não vai poder viver em paz, né, com o mercenário solto. Então assim, o que torna tudo mais legal, certo? Mais interessante. Pra quem não sabe, na versão da Netflix, se eles não tivessem cancelado a série, eles tinham planos, né? De tipo assim, de que o Rei do Crime não seria mais um vilão. A 4ª temporada eles focariam na Mary Tifoid, que é uma vilã clássica da fase da Anne Innocent. E na 5ª temporada eles iam trazer o mercenário de volta. E aí ele ia ser o vilão principal, entendeu? Ou seja, eles iam conectar diretamente ao Matt. Eu sinto que eles têm que fazer isso. Eles têm que dar um jeito de fazer isso, entendeu? De alguma forma. Seja porque atrapalhou de matar o Fisk, ou quebrou a vingança pessoal contra a Vanessa.
Não sei, mas eles têm que criar alguma coisa pra, entendeu? Porque, o personagem é muito bom. 2, ele é muito carismático. 3, ele é um vilão que bate de frente com o Demolidor. Ele é um vilão interessante pra ser o vilão principal do Demolidor, sabe? E eu acho que ele tem potencial pra isso, e até agora me irrita que por 2 temporadas eles têm continuado com o Fisk, que a gente já viu por outras 2 temporadas, e o Mercenário tá sempre como coadjuvante. Ele foi coadjuvante na terceira, ele foi coadjuvante na primeira, ele foi coadjuvante na segunda de novo, entendeu? Tipo assim, ele tá ganhando mais espaço nessa temporada? Está. Não muito diferente do espaço que ele tinha na terceira temporada da Netflix. Mas eu quero ele sendo o principal, entendeu? Eu quero ele sendo o principal problema. Nem que ele reúna um grupo, que ele faça uma galerinha de vilões ali, sabe? Que ele crie um grupo chamado Reinado Sombrio, entendeu? Da vida. E participe junto, e seja o Gavião Arqueiro do... Entendeu? Uma coisinha assim. Mas eu queria que eles trabalhassem esse personagem pra ser um, tá ligado? Um problema. Mata a Karen Page, tá ligado? Um negócio meio assim. Enfim. Então essa é a única parte que me baquei, entendeu? Eu não quero que eles transformem o Poindexter num anti-herói. Eu quero que eles coloquem ele como vilão. Eles têm que dar um jeito de fazer esse percurso, entendeu? Porque até então, querendo ou não, ele é um criminoso, mas ele é um criminoso do bem, sabe? Do tipo assim, ele é o justiceiro da vida. Ele tá, matando umas pessoas, e aí... que são policiais, e aí ele vai e mata o Fisk. Porém, eu acho legal que eles ainda mostram o lado psicopata dele quando, por exemplo, veio a mulherzinha que tá todo dia ele lá dando oi, dando um beijo e abraço, e ele já pegou e apontou a arma na cabeça dela e falou assim, ó, você não me obriga, hein? Eu tô tentando ser uma pessoa do bem. Então, tipo assim, e aí isso é legal, porque isso mexe também com o lado psicopata do personagem, no sentido de que ele pensa que ele está sendo uma pessoa correta fazendo tudo que ele tá fazendo, ou seja, matando, entendeu? E o Matt é tipo assim, mano, calma lá, né? A gente não mata, não é assim que funciona. A gente tem que derrubar com a lei, né? Então, eu quero muito ver como é que eles vão fazer nesse aspecto para o personagem. Porque, querendo ou não, tá muito interessante. Eu acho que o fato do episódio começar e terminar com o Poindexter tornou esse episódio muito forte, entendeu? Começa ali com o cara acordando, você vê como é que é o dia a dia dele, tudo que eu já falei no começo do vídeo, né? E aí, ele chega lá, comete todo um assassinato, coreografia legal de ação, trabalha muito bem com a agilidade dele, porque na versão da Netflix, como a versão da Netflix sempre foi uma pegada mais realista, eles sempre tentaram trabalhar o lado do mercenário de uma forma muito realista. Então, tinha o exagero, né, eles compraram o exagero da mira boa dele, mas sempre havia uma questão bem do tipo assim, ó, ele taca e mata, ele tem uma precisão muito forte em tacar e matar com qualquer coisa, beleza. Só que aqui na série, eles criaram o bagulho de bater e voltar. Tipo assim, isso não tinha na versão da Netflix, porque era meio irreal. Só tinha ser um objeto que dava pra fazer isso de uma forma muito... Entendeu? Vamos, por exemplo, o que você tá querendo dizer com isso, Davi? Mano, se você joga um garfo numa parede, não tem como o garfo bater e voltar. O garfo, ele vai bater, ele vai cair. Agora, por exemplo, se você joga uma bolinha, uma bola daquelas bem forte de pedra, assim, que dá pra... Que, vamos dizer assim... ela não vai atravessar a parede, ou ela não vai bater e cair, ela vai ir e voltar como se fosse uma bolinha de gude. Nisso eles usavam, entendeu? Então na versão da Netflix, ele pegava uma bolinha que era meio de gude grande, e ele tacava, e aí ela, tipo assim, ela batia e voltava, entendeu? E aí ela pegava no Demolidor. Mas era num quesito mais assim, aqui na versão da Disney Plus, pô, o negócio é tipo assim, ele pega qualquer coisa, podia ser uma borracha, ele taca e tipo assim, a borracha bate e volta, tá ligado? Então assim... caramba, eu achei muito bom, não é reclamação de forma alguma, é quadrinhos puro, entendeu? É um mercenário mais mercenário. Acho que a única reclamação que eu tenho agora é o uniforme dele. Talvez eles possam fazer pra ele se tornar vilão, aí eu acharia interessante. Ele tem um uniforme meio roxo, por enquanto, porque as pessoas estão usando ele ainda tá se encontrando no seu caminho de vilão. E aí quando ele virar vilão, o uniforme vai ficar tudo preto. E aí ele vai fazer o branquinho aqui no... Ele tem que fazer o branquinho, pô. Tem que ter aquela marquinha branquinha aqui na testa, pô. Pra ficar mais, tá ligado? Tipo assim, quadrinhos. Oh, é isso que falta pra mim, mano. Mas enfim. Porque de resto o uniforme é legal. Só que passa uma quebra... Tipo, dá uma quebra ser meio roxo. Tinha que ser preto, entendeu? Pinta de preto essa bosta. E passa um branquinho aqui na... Né? Eu gostei que ele já fez o símbolo. Ele já pegou o ketchup ali, fez o símbolozinho como se fosse um sangue, né? Então tem esse ar dele, ele tá querendo ser visto, né? Ele tá querendo atenção, ele tá querendo deixar sua marca. Então, cara, o começo do episódio foi muito bom. E aí depois, o modo como o Matt investiga, né? Eles conseguiram derrotar ali a galera.
Pegaram um cara que trabalhava na polícia, pega o uniforme, o Matt veste esse uniforme e vai investigar se trajando como se fosse um dos policiais da força-tarefa do Fisk. Investiga o ambiente, o modo como ele tira a luva, investiga, acha a moeda leva pra igreja, que a gente tinha visto o Poindexter ir pra igreja. Aí da igreja, os sinos, a janela, dá pra observar. Aí o Matt liga a super audição dele. Pô, eu achei até meio irreal, mas aí eu lembrei que é o Demolidor, tá ligado? Aí eu lembrei dos quadrinhos, eu falei, é isso mesmo. O cara liga a super audição assim, janela. Aí ele só ouve o Poindexter falando 2 frases, tipo assim, tamo junto, senhora. E aí ele, opa, achei. Caraca, não dá 3 segundos, tipo assim, mano, e o pior... Ah, não, ele esperou, né? Ele ouviu o Poindexter, e aí o Poindexter, não sei se saiu ou entrou, porque tava de tarde naquela hora, né? Quando o Poindexter entra de novo, tá de noite. Então ele esperou o Poindexter sair, quando o Poindexter voltou, ele tá dentro de casa. É porque como é um corte seguido, dá a entender que foi na mesma hora. Tipo, o Demolidor saiu correndo e já entrou na casa. Mas não. Porque ali ele tá cumprimentando a senhora ainda, tipo, dá a entender que ele tá voltando pra casa. Então em algum momento ele saiu de novo, e aí voltou. E aí quando ele voltou, tem essa. O Matt não tá mais com a roupa do Força Tarefa, ele tá de Demolidor. Mas enfim, aí quebra pá. Nossa, mano, juro, a hora que o Poindexter pegou o disco, nossa, ele pegou o disco e ele só... Entendeu? E ó, essa é uma questão, entendeu? Tipo um disco, mano. Na vida real, o disco quebraria, entendeu? Tipo assim, ou ele quebraria, ou ele entraria, né? Dependendo do que fosse o tecido, assim, da parede. O disco bateu e voltou, tá ligado? O disco bateu e voltou, daqui a pouco o Matt pega e joga de volta. Nossa, cara, essa parte foi Demolidor quadrinhos puro, assim. Foi muito gostoso de ver, sabe? Os dois usando suas agilidades, numa velocidade muito legal, muito dinâmica, muito orgânica, assim, de se ver. Sabe, acho que os cortes estavam muito bons para a coreografia como um todo. E você vê, assim, os personagens, sabe, agindo um contra o outro. Caraca, que delícia. É por isso que eu falo que o Mercenário é um vilão tão bom pro Demolidor, entendeu? Porque é um cara que luta de frente, mano. E é igualzinho. E é no quesito, assim, da habilidade de ser muito boa, dele ser muito bom com as coisas. Só que o Poindexter, ele tem uma coisa a mais, que é o quê? Ele enxerga, né? Então é como se ele tivesse um sentido muito bom de radar para as coisas que ele utiliza e para como ele pega essas coisas. Só que ele tem um ponto a mais que ele enxerga, então torna ele, né, acima do Demolidor. E o Demolidor tem que se esforçar ao máximo pra, tipo assim, conseguir bater de frente. Então, cara, achei muito legal. E aí, no final, daqui a pouco, o Demolidor tava ali espancando e ele tava todo do seu lado. Aí eu falei, caralho, não pode ser assim. Aí veio a velhinha ainda. A velhinha, mano, por um momento eu achei que a velhinha ia quebrar o clima, sabe? Tipo assim, ia atrapalhar a cena, ou ia querer trazer algum tipo de humor. E aí não, foi legal. Podia que você puxou ela e já apontou a arma, então tornou a cena mais, né, ameaçadora assim. Daqui a pouco saiu correndo e só tacou o negócio no motoqueiro, o motoqueiro derrubou a moto, ele pegou... Cara, eu acho... Nossa, eles estão usando muito bem a agilidade do Poindexter em relação a qualquer coisa que ele faz, tá ligado? Aí pegou a moto e foi embora, mas de verdade, teria se tornado quadrinho puro se o Demolidor fosse atrás dele com ele de moto. Nossa, gente, porque uma das graças do Demolidor, que aliás eles não usam tanto, e eu entendo eles não usarem por conta de CGI, a galera reclamou de CGI na primeira temporada, eu reclamei de CGI na primeira temporada, que é o modo como que é um match pela cidade, né? O modo como ele se movimenta. Porque na primeira temporada eles chegaram a usar uma vez ou outra, mas ficou muito claro que era CGI, que era boneco, essas coisas. Só que assim, que teria sido legal, e esse episódio dava essa oportunidade pra isso, dava, tá ligado? Porque o Matt é um cara muito habilidoso, tipo assim, dos quadrinhos da Marvel, eu acho que ele tá pra Marvel que o Asa Noturna tá pra DC, sabe? Num quesito de que os dois são um cara do parkour, são os caras que tem vários tipos de acrobacias, gostam de passear pela cidade, então eles correm, pulam, fazem posições lindas, bacanas pros splash plays de quadrinho assim, sabe, se movimentam pela cidade de uma forma que é muito legal de se ver assim. O Homem-Aranha também tem isso, mas o Homem-Aranha ele tem um fator a mais que facilita que ele se balança, né, pela cidade soltando teia. Esses caras não, eles estão realmente indo pelo parkour deles, né, pela habilidade assim de pular entre prédios. E eu acho que esse episódio, ele deu o gancho perfeito, tipo assim, se o Poindexter vai de moto, é que beleza que uma hora ia cansar, né, alcançar uma moto assim em alta velocidade é difícil, mas que teria sido legal o Matt tacar tá ligado, o bagulho pra cima assim, puxa, e aí ele começa a correr entre os prédios e vai vendo uma coisa mais fácil de encontrar o Poindexter, imaginando o caminho que ele pode fazer. Teria sido do caramba. Aliás, já chegou a acontecer na versão da Netflix, tá? Só não era uma coisa muito habilidosa, assim, mas era do tipo assim, pô, ele ouviu que os caras iam chegar em tal lugar e ele começa... E ele como Matt Murdock ainda, ele tá com... eu não lembro se ele tira, acho que ele não tira o óculos, mas ele esconde o bastão assim, ele começa a pular e dá uma cambalhota e não sei o que e tal, entendeu? Uma coisinha assim,
pô, dava pra fazer, entendeu? Contrata aí um coreógrafo de parkour, pô, bota no uniforme do Demolidor e vai que vai. A gente não precisa ver a cara do Charlie Cox. Então, assim, teve a oportunidade, mas tudo bem. E aí, nessa, enfim, leva pro final. Mas eu gostei de como o restante do episódio, sabe? Como eles trouxeram ali a Tigresa Branca, né? A garotinha ali pedindo pra Karen Page, o Demolidor deixando, a conversa entre os dois. Ó, você entende que isso aqui agora tem responsabilidade, né? Você tem um dever com isso. Ela fala, não, beleza, eu entendi. Sei o fardo que eu tô assumindo. Ele fala, então beleza. Aí ela sai, entrega lá pro cara, o cara entrega pra menina dentro da festa. Gosto muito de que o outro observou assim, ele olhou meio pra baixo, assim, todo aquele sentimento de medo. Só que aquilo, às vezes a pessoa só olha pra baixo e não tem nada demais, foi o que aconteceu, né? Porque não tinha como ele ter visto. Eu fiquei assim, mano, calma lá, você viu, é impossível, pô. Porque o cara abraçou ela aqui e colocou aqui, tipo, a visão do cara é de lá, não tinha como ele ver a mão dele enfiando aqui, entendeu? Principalmente porque foi muito sutil. Então, assim, porque ele enfiou a mão depois, tipo, se ele tirou a foto, aí na hora que ele fez sair, ele enfiou a mão assim rapidinho. A menina sentiu, porque, bom, isso aí eu já pensei muito, aliás, porque a gente tem muito filme de ladrão, de roubo, que as pessoas roubam e, tipo assim, elas enfiam a mão, pô, tava um celular, tava um relógio, pô, e a pessoa não sente. Tá maluco, mano? A pessoa encostou aqui, a pessoa relou um pouquinho no meu bolso, eu vou sentir. Como é que essa galera não sente, velho? Então, assim, eu gostei que ela sentiu e aí ela ficou ali desconfiada que o cara não viu, beleza. Aí ela fica toda chocada com a parte do boxe, que por mim... Pô, mulher, você tá indo ver uma luta de boxe com o Fisk, o que tu esperava, tá ligado? Pô, você não sabe que o cara é um merda? Pô, se eu descubro que o Donald Trump vai fazer um bagulho de boxe e ele vai lutar, mano, eu sei que o bagulho não vai prestar, entendeu? Então, assim, eu achei legal, eu achei que ela exagerou um pouquinho nas reações dela, mas tudo bem, né? Ali eles quiseram deixar mais... né, impactante, mas no fim de tudo, pra mim, boxe é daquele jeito mesmo. No máximo teve um sanguinho a mais ali que faltou um controle, né? Mas no fim o cara aparentemente não morreu. E tem muita gente que em boxe que sai daquele jeito. Então, enfim. O lance eu gostei dessa parte da Tigresa Branca, que foi bem colocada. A Kirsten, mano, tá melhorando muito como personagem. Eu gosto muito de como eles tiraram o outro cara, né, que ficou machucado e foi embora. Deram um jeito de, né, tirar de cena. E colocaram essa advogada que tinha sido dita como advogada pra realmente agora estar advogando, enquanto que o Matt não pode, né? Porque o Matt está sendo procurado e não pode ser encontrado. Então eu acho que eles deram uma solução muito boa pra personagem, sabe? De como utilizar ela. E aí nessa, a polícia vai lá, procura o espadachim já falou que ia ir embora, então já teve a despedida dele, não vai mais aparecer na série. E aí... a Karen Page chega, chama ela pra ajudar, ela ajuda, né, com um cara, um sobrevivente ali do Northern Star, que sabe tudo que aconteceu e, enfim, vai dar as informações. Cara, gosto muito do rumo que eles têm tomado, sabe? Acho que estão sendo rumos mais diretos, menos... como eu posso dizer assim? Em vez de querer fazer uma trama muito complexa e acabar se perdendo, eles estão fazendo uma trama mais simples, mais fácil de compreender, meio repetitiva de certo modo, porque, tipo assim, todo episódio meio que você relembra o que tá acontecendo, talvez pelo anteriormente também. Mas enfim, você vê que é uma trama bem fácil de pegar, entendeu? Eu lembro que a versão da Netflix, mano, tem tramas ali que eu fui entender revendo, entendeu? Tipo assim, na segunda, terceira vez, revendo o Demolidor na Netflix, eu fiquei, isso leva aquilo, que leva aquilo, que leva não sei o quê. E aí, tipo assim, obviamente é um roteiro acima da média, né? Então justifica. E aqui eu gosto que, tipo assim, eles não estão querendo precisar chegar nesse nível. Tipo assim, pô... talvez não tenhamos a competência? Não tenhamos. Então vamos fazer um negócio mais simples? Mas um negócio mais simples, redondinho, arroz com feijão, direito, que você percebe que está sendo bem construído, que tudo leva a alguma coisa importante, que tudo leva a alguma coisa dentro da narrativa como um todo. Então eu achei isso muito positivo, sabe? E aí eu acho que nesse ponto o episódio ele conseguiu trabalhar muito bem cada um dos personagens, sendo até ao ponto, no quesito de, tipo assim, de não incomodar com... Vamos supor, por exemplo... Karen Page e Matt Murdock. Eu já cheguei a ver muito na internet, desde que os dois estão bem juntos agora na série, sobre os comentários do tipo assim, não gosto do casal, eu gosto do casal. E eu lembro que quando eu vi a versão da Netflix, eu gostava muito do casal. Era um casal que, assim, por mim, eu fiquei bravo quando a Elektra entrou e atrapalhou, porque, enfim, a Elektra não teve zero química com o Matt, né, na série. E aí, quando veio na terceira temporada, eles começaram a trabalhar uma coisinha, mas não levou a muito, né? Indicou que iria, mas não veio. E quando começou o Reborn, né, o Renascido, o Born Again... eles trouxeram ela e indicou que, agora vai, hein? E aí não foi porque o Fogg morreu. Beleza. E agora que eles se uniram novamente, eles já estão juntos.
E eu não tô tendo aquela sensação que eu tinha antes do tipo assim, pô, shippo eles, gosto deles juntos. Sinceramente, vendo eles juntos, se eles não tivessem juntos, pra mim não faria diferença, entendeu? E eu gosto disso num quesito assim. Se você gosta muito do casal, que você queria muito que eles ficassem juntos, show, ó, eles estão juntos. Eles dão os beijinhos, tem o eu te amo, transa, beleza. Se você não gosta, não tem cenas o suficientes de enrolação em relação a isso. Dela ficar preocupada que ele vai lá pra rua, ou de meu Deus, não, porque eu te amo e eu tô preocupado com você. Não, não, não. O mais importante é a trama. O mais importante é a situação que eles estão se metendo e o que está acontecendo. Dane-se, entendeu? Eles estão juntos nos momentos em que dá pra relaxar um pouquinho. Mas, no geral, é foco em derrotar o Fisk, foco em resolver a situação, foco em vingar o Fogg, sabe? Então acho muito bom como eles têm feito isso, e aí eu digo isso em relação a todos os outros personagens. Até personagens que antes ficavam meio perdidos, a própria Kirsten, né, como advogada, ou o próprio carinha ali que trabalha pro Fisk, que são personagens que por mim na primeira temporada era um porre de ver. Eu acho que nessa temporada, eles acertaram muito assim, do tipo assim, o personagem ele aparece por um motivo, ele aparece pra alguma cena, tem uma coisa muito rápida e direta, sabe? Não enrola, não faz você ficar com ranço, não faz você se sentir tipo assim, meu Deus, agora eu tenho que ver a trama desse personagem, sabe? Então eu tô achando isso muito, muito bom. Principalmente, pô, até mesmo o agente ali que tá mais interessante, o agente que trabalha com o Fisk, ele saiu de cena, pô, precisa resolver um negócio, beleza, o que ele vai resolver? Aí você fica ali, pô, é o cara que tava com a Kirsten. O cara tomou um tiro e morreu. Acabou. Entendeu? Você não viu mais nada, é isso. Ó, Fisk tá no controle, Fisk tá saindo bem nessa situação. Beleza. O próprio Salsicha, do Scooby-Doo, que tá ali falando com o Fisk e irritou o Fisk, cara, quando ele apareceu, eu comecei a falar, meu Deus, esse personagem é um porre, esse personagem é um saco. Só que aí eu percebi que ele é claramente um saco propositalmente, né? Propositalmente ele está ali enchendo o saco do Fisk, o Fisk não aguenta, o agente do Fisk não aguenta. Ou seja, é um cara pra realmente irritar a gente, o jeito dele é irritante propositalmente. Então não é uma coisa só, como eu posso dizer, canastrão propositalmente pra trazer alguma personalidade pro personagem. Não, é realmente um personagem com essa característica mais de encheção de saco forte, que tem um, né, como eu posso dizer, tem esse impacto, né, para o personagem como um todo, e eu gosto que não fica nessa ainda, porque no primeiro episódio me irritou muito, eu acho que a cena dele durou até demais no primeiro episódio, toda a apresentação dele ali, e nessa eu acho que foi muito mais direto. Pô, é um agente que tá ali fazendo as coisas pro Fisk, e aí ele cumpriu um acordo, o Fisk tá devendo cumprir o acordo, e o Fisk não conseguiu cumprir o acordo porque o Demolidor atrapalhou as ações dele. E aí ele tá ameaçando, tipo assim, ó, se você não cumprir os acordos, o bagulho vai ficar tenso pra nós. E ele fala, irmão, não gosto que me ameacem. E aí foi lá e resolveu a situação. E aí o cara ficou com uma cara de tacho. Então, e aí jogou ainda, né, da próxima me liga, porque eu já sei o que esperar de você também. Então, achei muito legal, achei que foi uma cena bem organizada, assim. De primeiro eu fiquei, nossa, que cara porre, mas depois, o modo como a cena se desenrolou e como ela terminou, eu falei, show, entendi a motivação dessa cena, por que ela esteve aqui nesse episódio e gostei, sabe? Então, por mim foi certeiro assim, até gostei mais do personagem dele assim, achei menos, sei lá, idiota, irritante, né? Por conta de como a cena se terminou mesmo, como ele ficou mais sério no final, então deu pra ver um pouco de como é uma máscara, né? Que ele usa ali e como o Fisk também naquela situação, né? Tá se controlando, ó, não gosto que me irrita. Não gosto que me irrita, tá ligado? Ele falando assim como se... eu vou matar. E aí o Buck já tá tipo assim... E eu... Caraca, essa sacada do Buck foi muito boa, tá? De ficar com a mão assim... Não, pode abaixar a mão. Ah, pode? Pá. Pô, caralho, cara, deu 2 segundos ali, mano. O cara virou o Poindexter por 3 segundos. Queria ver esse Buck enfrentando o Poindexter. Não dura 3 segundos. Então, enfim... Foi muito bom nesse quesito. E aí... Bom, a parte do Bat foi toda investigando o Poindexter, né? Achei que eles dividiram muito bem nesse quesito. E aí, por um momento, coisa muito besta. Eu fiquei assim, mano, como é que a Karen Page conseguiu essa câmera? Pô, uma câmera, né, de respeito, assim, pô, qualidade. Mas aí eles podem ter roubado, pô, tem várias pessoas ali ajudando. Uma delas pode ter uma câmera de gravação. É uma coisa tão irrelevante. Eu pensei nisso só porque eu fiquei assim, pô, vocês estão mó zoado, pobre. Como é que vocês conseguiram uma câmera dessa? Né, uma câmera de qualidade pra gravar, assim, a reação, né, os comentários das pessoas, mas no fim meio que de boa. E aí eu gosto, porque eles estão juntando coisas pra, né, vai ser o final da temporada, eles vão juntar todos esses vídeos e tipo assim, toma, acabar com o Fisk, tira ele da prefeitura, né, e teve a cena da Vanessa com a mulher que, bom, conseguiu convencer, né, eu de verdade preciso rever a cena porque eu não entendi muito bem como é que ela conseguiu fazer aquilo, porque do jeito que elas estavam falando, tava uma contra a outra, e a outra, ó,
não gosto do Fisk, mas eu gosto de você. Você me parece uma vítima, né? Aí a Vanessa deixou claro que não é uma vítima, que tá tudo bem. E aí, de alguma forma, ela convenceu a mulher. Eu acho que eu mosquei um pouco nessa cena, porque eu fiquei assim, velho, do nada já, assim, aceitou. Tipo, era uma mulher tão correta, tão governadora, tão, tipo assim, quer acabar com o Fisk, que eu pensei que não tinha como ela ser ludibriada. E ela foi. E aí eu fiquei, ué, como? Sabe? Tipo assim, ela me pareceu uma personagem meio tipo a Kirsten. Não tinha como ser ludibriada por alguém do Fisk, sabe? E acabou que foi. Então, enfim, quero rever a cena. E não apareceu a psicóloga, né? A terapeuta nesse episódio, ela sumiu, né? Vai vir pro próximo. No próximo ela vai virar um muso. E aí, né? Vamos ver como é que vai ser essa ideia aí. Eu acho que faz sentido, porque ela sumiu nesse episódio. No anterior ela já tá ficando meio piroca das ideias. Pô, faz sentido ela já chegar, né? Só que aí, ela vai lutar ou ela vai matar as escondidas? Tem que ver, né? Tem que ver como é que vai ser essa... Porque eu acho que ainda faltam uns passos pra desenvolver ela. E não chegou até o final, entendeu? Então, é aguardar pra ver. Mas, cara, muito bom esse episódio. Só o final ali, como terminou, né? Pô, a Vanessa tomou ali o negócio, quase morreu. Então agora o Fisk... Mano, agora o Fisk, ele vai virar um monstro, entendeu? Se antes ele já tava treinando, já tava com raiva, agora vai ser a hora que ele vai falar, mano, eu vou caçar esses caras, mas eu vou caçar... Eu vou caçar, entendeu? Não vai ser a força-tarefa, eu vou estar lá caçando. E, mano, Poindexter fugiu, o Matt vai atrás, e aí eu quero saber pra onde é que vai desenrolar isso aqui. Porque o Matt, ele não vai perdoar o Poindexter pelo que o Poindexter fez com o Fogg, ele vai querer o Poindexter na prisão. O Poindexter não vai querer ficar na prisão. Só que o Poindexter, ele acha que ele tá certo, porque, tipo assim, pra ele tá matando só pessoas ruins. São pessoas que trabalham pro Fisk, e o Fisk e a Vanessa. Então, teoricamente, ele realmente tá pegando só as pessoas ruins. Tipo assim, o Justiceiro poderia estar fazendo a mesma coisa que o Poindexter. Só que o Matt não concorda. E aí, até que ponto, né? Até que ponto isso vai dar match? Ou vai se separar? E aí, como é que vai se separar? É isso que eu quero ver. Eu quero que chegue no final da temporada e eu não quero, tipo assim, Poindexter trabalhando ao lado do Matt, tá ligado? Os dois lutando juntos contra alguém. Não. Me poupe. Eu quero eles lutando um contra o outro. Eu quero uma batalha muito louca de não pode, mas não pode matar e toma ele aqui, bate no policial e bate aqui. E novamente, eu queria enfatizar como um leitor da fase de Chip Zdarsky que é uma tristeza ver o detetive North sendo um figurante de bosta como policial. Nossa, mas é um personagem tão bom, que tem um arco tão pica, tem tanta personalidade nos quadrinhos, e ele é reduzido a um mero policial que trabalha para um outro policial bosta. E é isso. Nossa, velho, que paia, mano. Nossa, eu lembro dele no quadrinho e falei, cara, que personagem pica, mano. E aí eu vejo aquele na série e falo, que personagem, né? Ele não é nem um personagem, ele é um figurante. Então, enfim... Uma tristeza, né? Mas tudo bem. Pelo menos Poindexter está de volta, Demolidor e Fisk também, os três que importam. E quero ver pancadaria, resolução e loucuras. Muito obrigado que assistiu até aqui. Deixe nos comentários o que achou, o que concorda, o que discorda. E a gente se vê na semana que vem com o Demolidor Renascido, que essa temporada tá valendo muito um react. Valeu!